ouvi uma voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus aqui está. Ele habitará diante do seu povo, para sempre será o seu Deus. Toda lágrima dos olhos limpará, pranto não haverá. Não mais tristeza, morte ou dor, pois tudo para trás ficou. Assentado sobre o trono, ele diz: tudo novo farei. E estas palavras escreve já, pois são verdades fiéis. O que feito está, feito está. Deus, Rei dos Reis, o Senhor de tudo, enfim, Messias, Jeová, Príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor de tudo, enfim, Messias, Jeová, Príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Filho de Deus, o Senhor de tudo, enfim, Messias, Jeová, Príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor de tudo, enfim, Messias, Jeová, Príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Messias e Jeová, o grande eu sou pra sempre. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor de tudo, enfim, é Senhor. Amém. Bom dia a todos, feliz sábado. 2 recadinhos especiais antes de nós começarmos a conversar sobre a mensagem dessa manhã. O primeiro é que na última quinta-feira nós tivemos o início dos 10 dias de oração. E a liderança da igreja pede para que a gente reforce o convite a você, que pode estar aqui participando desse programa. O encontro amanhã, excepcionalmente, muda o horário, porque durante a semana ele acontece às 6 horas da manhã.
E amanhã, excepcionalmente, às 7 horas. Então fica o convite para você participar desta programação. O segundo recado importante é que amanhã também, das 9 às 11, aqui no nosso polo descentralizado do NASP, no Colégio de Vila Matilde, acontece o primeiro encontro de liberdade religiosa. Então, se você tem interesse nesse tema, se a igreja escolheu um líder este ano para cuidar de liberdade religiosa, é muito importante que esteja lá. Mas você não precisa fazer parte da diretoria para estar participando desse evento. Se você tem interesse, se você quer entender um pouco mais, se você quer conhecer sobre esse assunto, entender e crescer no conhecimento da liberdade religiosa, como funciona, como que ela pode ser garantida, esteja nessa programação aqui no Colégio de Vila Matilde, às 9 horas da manhã. Esse departamento é conduzido pelo meu antecessor, que é o professor João, que era o responsável pela educação adventista até ali o mês de setembro, o mês de outubro do ano passado. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia a todos mais uma vez. Que alegria poder conhecer uma igreja da minha nova associação, uma igreja importante, uma igreja que é fundamental aqui no nosso campo. Eu sou aqui de São Paulo, comecei o meu trabalho na Paulista Sul, trabalhei alguns anos ali, e há 12 anos estava no interior de São Paulo, ali na região de Campinas, na região de Hortolândia. E quando tivemos a última Assembleia Quadrenal, tivemos então esta missão de ajudar a nossa igreja, a nossa liderança, a cuidar da educação aqui na Paulista Leste. São 6 unidades, vocês conhecem, unidade Vila Matilde, Engenheiro Goulart, São Miguel, Tucuruvi, Cachoeirinha, Vila Alpina, são 6 escolas. Hoje, nós temos, para a honra e glória de Deus, 4.530 alunos matriculados. Aliás, 4.540, número de ontem. É um contingente grande. Temos ali diversas culturas, diversas educações, cabeças diferentes. Temos vários desafios na educação. Talvez um dos mais importantes são os nossos filhos. O número de não adventistas em nossas escolas é grande. E a grande pergunta que a gente tem que fazer, principalmente nós que estamos conduzindo esse trabalho, é quem influencia quem? Quem influencia quem? E este ano já nos reunimos com os diretores, capelães, coordenadores, para começarmos a traçar planos para que a identidade do aluno adventista dentro do nosso ambiente, ela seja fortalecida. Ela seja fortalecida. Não é o tema que nós vamos debater hoje, mas é apenas para que vocês saibam que, entre tantos os desafios, talvez esse seja um dos maiores que nós tenhamos, de fortalecer a identidade do aluno adventista. Assim como a igreja, às vezes alguns chegam até a igreja, não têm uma experiência, às vezes, tão positiva com a igreja, porque somos seres humanos, falhamos e precisamos crescer como igreja, ao receber os convidados, as pessoas que visitam, e assim é na escola também. A escola é uma extensão da igreja. E lá nós precisamos aperfeiçoar o nosso atendimento, crescermos na espiritualidade, crescermos na área pedagógica, enfim. Num outro momento, a gente, quem sabe, trabalha um pouco mais esse assunto. Liderança da igreja, eu peço a gentileza de vocês, por favor, dia 21 de abril e dia 6 de outubro, são os 2 únicos sábados que nós temos reservado na agenda oficial da igreja, para a celebração da educação adventista. Eu gostaria que vocês deixassem essa vaga reservada. Se tiverem dificuldades de ter uma programação especial aqui na igreja, faça contato conosco. Será um privilégio para nós organizarmos uma equipe para estar aqui na igreja. E eu digo que a educação adventista não nasce e não morre somente nas paredes da escola. Educação adventista faz parte do meu lar e do seu lar. Educação adventista começa lá. Imagine os lugares que não têm escola, quer dizer que não tem educação adventista de forma alguma. Nós temos o privilégio de ter a educação adventista acontecendo dentro da nossa casa. Agora, temos também as escolas que contribuem para isso. Eu, como cristão, como adventista, sou fruto da educação adventista. Sou filho de um ateu casado com uma católica não praticante. Meu pai, quando chegavam as pessoas falando de Deus na porta da nossa casa, ele expulsava, ele tratava mal. Quem fez a diferença na minha vida para conhecer a mensagem que nós todos aqui unidos estamos nesta manhã por ela, foi a escola adventista, com seus defeitos, com as suas debilidades, com seus erros, mas foi a escola adventista.
uma escola que nasceu na mente e no coração de Deus, e que temos a responsabilidade de conduzi-la, de fortalecê-la, de corrigi-la, quando necessário também. Então, eu peço muito que vocês orem pelo nosso departamento, pelo crescimento e o avanço da educação adventista aqui na nossa associação, na Paulista Leste. Muito bem, irmãos. Por gentileza, abram a Bíblia de vocês no capítulo 16 de Mateus, do livro de Mateus, e deixa aberto aí. Mateus, capítulo 16. Mateus 16, não vou falar o verso ainda, deixa apenas marcado aí na tua Bíblia, que daqui a pouco eu vou falar qual é o versículo, melhor, quais são os versículos que nós iremos ler. O título da nossa mensagem, quem teve a oportunidade de olhar no boletim, é a segunda, alguém viu? A segunda cruz. Segunda cruz. Vocês sabem que a cruz hoje, daqui a pouco chega a Semana Santa, um programa tradicional da igreja, a cruz é celebrada. Chega a Páscoa, a cruz é celebrada. Pelo mundo cristão, protestantes, evangélicos e católicos se unem numa única mensagem que é a exaltação da cruz. A cruz dentro do cristianismo talvez seja o maior símbolo que o cristianismo tenha, a cruz de Cristo. Mas nem sempre a cruz teve esse significado de vitória, de alegria, de salvação. Na época de Jesus, nós sabemos, a cruz, ela pelo contrário, tinha um significado de derrota, de marginalidade. Se eu e você vivêssemos naquela época e um dos nossos parentes, filhos, amigos, tivesse uma sentença condenado à morte de cruz, nós ficaríamos muito envergonhados, porque além do sentimento de alguém, da perda de alguém da família, existia um preconceito, uma vergonha social. A morte de cruz talvez seja uma das piores mortes que inventaram, porque ela é uma tortura. A pessoa não morre no único dia, ela vai morrendo aos poucos, é dia a dia. Dizem alguns que a cruz, quando era colocada dentro da vala, a carne das pessoas rasgava. Os pregos ou cravos que estavam nas mãos e nos pés, quando o impacto da cruz batia no solo, o corpo descia, aquilo rasgava. Você já deve ter, às vezes, furado a sua mão, o seu dedo. Eu já furei. Morreu por isso? Obviamente que não. As pessoas não morriam por isso. Elas começavam a sangrar, os insetos se aproximavam, elas não tinham condições de espantá-los, eles pousavam, suor, o calor do dia, o frio da noite, e ficavam dias penduradas na cruz. E as pessoas que passavam viam aquela cena forte. A cruz era um instrumento de derrota. A cruz era um instrumento de vergonha. E foi o presente que os seres humanos reservaram para Deus quando Ele esteve aqui na terra. Foi a cruz. Quando Jesus começou o seu ministério, 3 anos e meio, Jesus pregando, foi o máximo que o ser humano aguentou. E o presente que deram para Jesus foi o pior que existia naquela época. Foi a cruz. A cruz na época de Jesus era muito diferente da cruz que conhecemos hoje. E num determinado dia, os discípulos, querendo entender um pouco mais sobre o reino de Deus, querendo aprender como que eles poderiam estar no reino de Deus, Jesus apresenta para eles uma fórmula. E ele diz o seguinte, no capítulo 16 do livro de Mateus, no verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Verso 24, novamente o final dele. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olhe para cá. Quando Jesus disse isso aos discípulos, eles queriam realmente saber o que eles tinham que fazer para serem verdadeiros discípulos de Jesus. E Jesus chega com essa orientação. Será que Jesus estava dizendo para eles que todos morreriam de cruz? Crucificados? Nós sabemos que não. A história, às vezes, sugere que Pedro morreu crucificado, sim, mas acho que foi o único.
Não temos mais nenhum dos discípulos. João foi de uma forma, Paulo de outra forma. O que Jesus queria dizer? Tome a sua cruz e siga-me. Nós sabemos que esse verso, no decorrer da história, ele mudou de significado e virou até ditado popular. Às vezes, algumas esposas, bravas e revoltadas com seus maridos, ou decepcionadas conosco, dizem o seguinte: aquele meu marido é a minha cruz, eu tenho que carregar ele o resto da minha vida. Não é? Às vezes é o funcionário, meu patrão é a minha cruz. Não é? O meu patrão é a minha cruz. Às vezes é dentro da igreja, o pastor é a nossa cruz. Como é difícil. Mas não é isso que o verso está dizendo. Não é esse o significado que o verso traz. Carregar a cruz não é alguém que te decepciona, ou que te incomoda, ou que se tornou um fardo na tua vida, apesar de que popularmente é o significado que foi dado a esta expressão. Carregar a cruz, quando Jesus olhou para os discípulos e falou, cada um deve carregar a sua cruz, Jesus estava olhando para eles e dizendo o seguinte: cada um de vocês, se quiserem ser meus filhos e fazer parte do meu reino, vocês precisam morrer diariamente, assim como morrem aquelas pessoas lá na cruz. Você conhece aquela velha ilustração que diz o seguinte, que dentro do nosso coração tem um trono e tem uma cruz. Quando Jesus senta no trono, o eu vai para onde? Para a cruz. Mas quando acontece o contrário, quando o eu senta no trono, quem vai para a cruz? É Jesus. Tome a sua cruz. Tem você morrido diariamente? Tenho eu cuidado da minha vida espiritual, da formação do meu caráter e morrido diariamente? Para a gente poder entender um pouco melhor sobre isso, Cristo nos dá várias explicações de como que isso é possível. Volte alguns capítulos na tua Bíblia, no capítulo 5 do livro de Mateus. E vamos olhar o que Jesus nos ensina sobre o que é morrer na cruz, o que é carregar a cruz. Esta é a segunda cruz. A primeira é aquela literal do madeiro, onde o próprio Senhor Jesus foi crucificado. A segunda cruz é a nossa, que temos que carregá-la. Capítulo 5, o verso é o verso 38. E aqui nós encontramos o seguinte: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resista ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Esses pequenos versos fazem parte do que nós conhecemos como o Sermão da Montanha. Se eu e você queremos entender como funciona o céu, ainda aqui na terra, nós temos que entender o Sermão da Montanha. Se eu e você queremos fazer parte do reino de Deus e ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos conhecer o Sermão da Montanha. Ali Cristo, ele abre para aquelas pessoas como são os princípios do reino dos céus. E ele começa com um que é bem conhecido e que às vezes a gente também usa no dia de hoje como uma expressão popular. Ouvistes o que foi dito no verso 38? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resista ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, volte-lhe também a outra. Jesus está falando de uma lei que foi promulgada na Babilônia pelo rei Hammurabi, a lei de Talião. A lei de Talião dava a seguinte orientação: se alguém pisar no teu pé, irmã, a senhora tem todo o direito de pisar no pé dele novamente. Se alguém te der um beliscão, você tem todo o direito de dar um beliscão novamente. Vamos pensar em coisas mais graves? Se alguém de fora matar alguém da sua família, você tem o direito de ir lá e matar também. Parece uma lei violenta. Parece uma lei que está alicerçada sobre a vingança, mas não é isso. A lei, ela cuidava justamente do contrário. Eu tenho 2 filhos que quero apresentar para vocês, estão sentados ali junto com a minha esposa. A minha esposa é a professora Andréia, ela também é professora. Coloque-se em pé rapidamente aí, Andréia. Andréia, do lado dela está o João, e do lado do João Gabriel está a Giovana. Tá? Quando o João Gabriel e a Giovana se desentendem, um vai lá e puxa o cabelo do outro. Quando o outro vai descontar, você acha que vem só o puxão de cabelo? Vem só o puxão? Não, vem o quê? Vem o puxão, o beliscão e às vezes uma palavra inadequada, não é? E a gente tem que corrigir. Chama de bobo, chama de um monte de coisa. O ser humano é assim. Às vezes quando você é magoado por alguém, você fala assim,
ele vai ter volta. Isso não vai ficar assim. E a hora que eu tiver oportunidade, eu vou fazer isso. Não é assim? Sempre vem com juros e correção monetária. Sempre vem assim. Esse é o coração humano. A lei de Talião, ela queria dizer justamente o contrário. Olha, para você não se exceder, porque geralmente o ser humano se excede na sua vingança, você só pode devolver a mesma coisa, a mesma ofensa que você recebeu. Esse era o objetivo da lei de Talião. Era justamente de restringir a desforra na hora da vingança. Então não era uma lei alicerçada sob o princípio da revolta, ao contrário, era para conter o ser humano que no seu ódio, na hora de devolver, geralmente ele faz pior. Era por isso que existia a lei. Jesus olha para aquelas pessoas e ele sabia que elas conheciam e respeitavam muito aquela lei e diz o seguinte: qualquer um que te ferir a face direita, volte-lhe também a outra. Em algumas versões está escrito, volte-lhe também à esquerda. Jesus estava dizendo algo que era contrário àquela cultura. Jesus estava dizendo algo que era contrário à lei daquela época. Ele estava desafiando as pessoas que queriam fazer parte do seu reino a estar vivendo acima das leis humanas, acima da sua cultura. E para um judeu, um tapa no rosto era uma das afrontas mais sérias que existia. Se um judeu recebesse um tapa no rosto, aquilo era o pior sinal de humilhação. Aliás, até hoje, quem é que gosta de receber um tapa no rosto? Gente, isso é terrível. E aí Jesus olha para aquelas pessoas e fala assim, sabe você que recebeu um tapa no rosto essa semana? Sabe você que foi ofendido essa semana lá no seu trabalho, na igreja, com o seu vizinho? Ao invés de você ir à desforra e devolver esse tapa no rosto, eu te desafio a ser um cidadão do reino dos céus e ofereça outra face. Irmãos, isso é mais fácil falar do que viver. Para eu falar isso aqui na frente é fácil, difícil é quando me fecham lá no trânsito eu dar a outra face. Quando fazem o que eu não quero, quando eu estou trabalhando, eu dar a outra face. Quando me ofendem diretamente, eu oferecer a outra face. Apesar de difícil e impossível, é isso que Jesus diz, que tem que ser o espírito, o caráter e a atitude de quem um dia estará fazendo parte do reino dos céus. É por isso que chega um momento, você vai se lembrar, Cristo ele continua no discurso do Sermão da Montanha, e algumas pessoas começam a sair e ir embora. Elas começam a achar um discurso às vezes duro, um discurso, não era aquilo que elas queriam ouvir. E Jesus olha para os discípulos e fala assim, e vocês vão para onde? Vocês também vão me abandonar? E os discípulos olham para Jesus e falam, aliás, quem fala é Pedro, Senhor, nós não temos para onde ir, é aqui que nós queremos ficar. Olho por olho, dente por dente. Quando as pessoas nos ofendem, o que nós temos ofertado a elas? Quando Jesus fala de dar a outra face, não é que literalmente a outra face, Jesus está dizendo, perdoa, perdoa. Irmãos, o que é mais difícil, pedir perdão ou dar o perdão? O que é mais difícil? Pedir ou dar perdão? Para alguns, pedir perdão é a coisa mais difícil que tem. Para outros, dar o perdão é a coisa mais difícil que tem. E tem gente que fala assim, mas por que eu vou dar o perdão para ele? Ele está errado. Na Bíblia, o perdão é para quem está certo ou para quem está errado? O perdão é para quem está errado. O perdão é para nós que sempre estamos errados diante de Deus. É isso que Jesus começou a discursar. É isso que ele queria mostrar. Era isso que ele falava, carregue a sua cruz. Esse teu lado difícil, esse teu lado de não perdoar, esse lado difícil de você não pedir perdão, precisa morrer na cruz. Renato, é lá. Carregue a sua cruz, não deixe a sua cruz no meio do caminho. E queridos, é muito mais fácil a gente viver uma vida religiosa do que uma vida espiritual. Porque uma vida religiosa, a gente conta os anos que estamos na igreja, seguimos alguns rituais, e isso faz parte do processo, mas se morrer no ritual e morrer nos anos de igreja, e nada acontecer com a nossa mente e o nosso coração, tudo foi em vão. Perdemos o nosso tempo, e o céu não foi glorificado. Jesus continua o seu discurso, e ele avança, e no verso 40 ele diz o seguinte, e ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. O que ele estava querendo dizer com isso? Duas vestimentas importantes daquela época. Todo cidadão comum tinha uma túnica de linho. A túnica era a vestimenta do dia a dia, porém a capa
A capa não eram todos que tinham. O iPhone X da época, que não era para qualquer um, nem todos tinham. Poucos tinham. A capa, segundo a lei dos judeus, ela só poderia ser tomada por garantia de uma dívida e devolvida até o pôr do sol. A túnica não. Enquanto a dívida não fosse paga, a túnica poderia ser penhorada, porém a capa deveria ser devolvida. Jesus olha para eles e fala o seguinte: um dia, se alguém precisar de você, não dê só aquilo que você está acostumado a dar, não dê só a tua túnica, mas aquilo que você tanto ama, que você tem um apego material tão forte que é a tua capa, entregue ela também. Entregue ela também. Irmãos, como é difícil para nós, independente da classe social, sermos desapegados dos nossos bens materiais. Tem gente que equivocadamente acredita que só quem tem muito dinheiro, só quem é rico, é apegado a bens materiais. Isso é uma grande mentira, a Bíblia nunca falou isso aí. Não importa a classe social, nós temos sempre essa luta de desapego das coisas desse mundo. E Jesus toca bem no cerne da questão e diz: se for necessário, se alguém precisar de você, aquilo que você mais ama, aquele carro que você mais ama, aquilo que você tem uma relação de amor material forte, entregue também, se for para o bem da outra pessoa. E sabe o que começou a acontecer com aquelas pessoas quando começaram a ouvir essas instruções de Jesus? Começaram a sair por aquela porta. A ponto de Jesus ter que perguntar para os discípulos se eles queriam permanecer ali. E vocês? Para onde vocês vão? Irmãos, se nós pegássemos somente esses 2 primeiros versos, esses 2 conceitos de como deve ser o meu coração transformado, o seu, a nossa mente, nossa atitude, será que a nossa igreja seria diferente? Será que a sociedade seria diferente? Será que nós não chamaríamos mais a atenção do Evangelho conduzindo a nossa vida desse jeito? Eu falei do exemplo do trânsito, porque o exemplo do trânsito é um problema na minha vida. Minha esposa diz que eu me transformo quando estou atrás do volante. Já melhorei demais, e tenho que melhorar mais. Porque realmente eu era muito impaciente, muito vingativo. Uma vez de moto, eu andando de moto, fui fechado por um carro. E quando ele me fechou, o que eu fiz com a moto? Fechei ele também. Quem que estava na desvantagem? Olha como a vingança é irracional. A vingança é irracional, ela te cega. Ela é irracional. Mas se eu tivesse agido de uma outra forma com ele, talvez ele não soubesse que eu fosse cristão. Ou talvez fosse o momento de ele saber que existem pessoas que agem diferente diante dos mesmos problemas. E eu honraria melhor a Cristo naquele momento do que, infelizmente, a desonra que eu cometi agindo daquela forma. Sabia que é isso que a sociedade espera de nós? É isso que as pessoas que entram em contato conosco, eles esperam essa diferença. Mais do que os nossos ensinamentos e doutrinas, que são importantes e é o nosso alicerce, mas eles esperam que nós sejamos cidadãos do reino de Deus hoje, aqui nessa terra. E Jesus continua o seu discurso e termina essa primeira etapa dizendo o seguinte: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele quantas? 2. Dá a quem te pede e não volte as costas, ao que deseja que lhe emprestes. Existia uma regra que os romanos haviam imposto sobre aqueles judeus, que era o seguinte: um soldado roubando com os seus pertences, se estivesse caminhando e precisasse de ajuda, a lei dizia que ele podia cutucar 2 vezes o ombro de um judeu com a ponta da lança. E aí, da onde eles estivessem, o judeu teria que carregar os seus pertences até 1 milha. Aquilo era uma lei, aquilo humilhava os judeus. Eles esperavam que Jesus, em algum momento, quebrasse essa escravidão, esse jugo que era imposto sobre eles. Mas Jesus, ao invés de dizer: olha, quando pedirem para você andar 1 milha, se revolte, bate o pé, diga que não vá, porque é o teu direito. Jesus não falou isso. Jesus falou: sabe isso que te incomoda e te humilha e te deixa realmente irritado? Você não precisa ser escravo dessa lei, você pode estar por cima dela. Quando te obrigarem a andar 1, ande 2. Ande 2. Quando te pedirem alguma coisa para fazer, faça o seu melhor. Quando a igreja precisar dos teus talentos, dê o seu melhor. Quando o teu patrão, você que é adventista, está lá na fábrica, na empresa, na construtora, te pedir algo, mostre que você pode ir além. O primeiro aspecto, olho por olho, dente por dente, fala das relações humanas.
o que deve ser o princípio de relação humana. O segundo fala da nossa relação com os bens materiais. Dê também a sua capa. E o terceiro fala do nosso serviço. O serviço que esse mundo espera de nós. Ande a segunda milha. É triste porque cada campanha, às vezes, eu me lembro aqui na Paulista Leste, eu acho que não fazem nas escolas. Eu acho que na igreja ainda acontece, eu não sei. Eu estou aprendendo e conhecendo. Mas onde eu estava ainda tem a campanha de recolta. E todo mundo tem que realmente se mobilizar e vir e falar e tudo mais. Se esses princípios que estamos vendo aqui estivessem vivos em nós, muitas das campanhas nem precisava alguém estar aqui na frente apelando. A relação nossa com o nosso irmão, talvez eu esteja falando nessa manhã para alguém que está magoado com o ancião da igreja, magoado com o professor da escola sabatina, e que tem dificuldade de oferecer a outra face. Eu também sou como vocês, eu tenho essas dificuldades. O que Deus está dizendo é o seguinte: tome a sua cruz e siga-me. A cruz é um instrumento de morte. Era isso que Jesus estava dizendo. Esta é a segunda cruz, a minha, a sua. Tome essa cruz, dia a dia. E aquilo que não se parece comigo, Jesus diz, precisa estar morto ou morrendo lá na cruz. Eu quero encerrar dizendo para vocês, contando uma pequena ilustração. É uma ilustração, isso não é literal. É uma história que vai fazer com que a gente entenda um pouco melhor esse princípio. Conta-se uma história que um grupo de peregrinos tinha um sonho de chegar ao paraíso. E um anjo apareceu para esse grupo e falou: vocês parece que sonham em estar no paraíso? E eles falaram: sim, nós queremos. Como é que nós fazemos para chegar até lá? E o anjo falou: é simples. Vocês vão começar uma viagem. Essa viagem é uma viagem longa. Mas cada um de vocês vai receber uma cruz. E precisa chegar até o final dessa viagem com essa cruz. E aí, então, cada um pegou a sua cruz. O anjo conversou com aquela multidão e a multidão saiu. Os dias começaram a se passar. Chuva, frio, deserto. E aquela cruz que não pesava no princípio começou a ficar pesada. Começou a doer as costas. Começou a envergar a coluna. Um deles teve uma brilhante ideia e falou o seguinte: eu vou reduzir o tamanho da minha cruz. Por que eu vou carregar essa cruz desse tamanho todo? E ele foi lá e cortou a cruz pela metade. E ao cortar a cruz pela metade, a cruz ficou mais leve e a viagem ficou mais tranquila. Só que depois de alguns dias ainda de viagem, mesmo essa cruz menor começou a pesar novamente. E ele foi reduzindo o tamanho dessa cruz. Os dias se passaram, a viagem ficou longa, muitos querendo desistir. E ele chegou quase no final da viagem. A cruz já cabia na palma da mão dele. Era uma cruz bem pequenina. Ficou tranquilo. Todo mundo se matando, se arrastando. E ele estava feliz, porque a cruz cabia na palma da mão. Daqui a pouco, numa das noites da viagem, eles ouvem a voz daquele anjo que havia estado com eles no princípio da saída deles. E o anjo pediu para que a multidão parasse. Todos pararam. E quando a multidão parou, o anjo chegou e falou: coloquem a cruz ao lado de vocês. Parem onde estão, não dê nenhum passo a mais. E quando eles perceberam, aquilo foi sendo iluminado, eles estavam à beira de um grande precipício, não tão largo, porém muito fundo. E o anjo falou: se vocês dessem um único passo a mais, vocês cairiam aí. Olhem aqui para trás, vocês já estão diante dos portais do paraíso que tanto buscavam. Peguem agora a cruz que vocês receberam lá na saída e coloquem sobre o precipício e passem para o lado de cá. E recebam o tão esperado presente que é a chegada do paraíso. Todos começaram a fazer isso, com exceção de um único, que resolveu transformar a sua cruz num pequeno emblema que cabia na palma da mão. É uma ilustração. Uma pequena história, mas que traz uma grande lição para nós. O que eu e você estamos fazendo com a nossa cruz? Quem é que está pregado na cruz? É o meu eu ou é Jesus que ainda está lá? No trono do meu coração, nesse trono, quem está dando as ordens, quem está comandando? Sou eu ou será que é Jesus? Porque quando eu estou sentado aqui, é Jesus que está lá na cruz. Se eu e você desejamos fazer parte do reino de Deus, se eu e você um dia desejamos fazer parte deste reino, nós precisamos tomar a nossa cruz. E esse reino começa hoje,
Começa agora. As pessoas, ao entrar em contato conosco, se começarmos a viver a essência do Evangelho, além dos ritos religiosos que são importantes, mas que devem nos levar a essa essência, teremos uma igreja poderosa, uma igreja que receberá a plenitude do Espírito Santo. E quando tivermos essa plenitude, poderemos pregar o Evangelho. E quando Pedro recebeu a plenitude do Espírito Santo, num único dia, quantas pessoas converteram? Mais de 6.000 pessoas. É esse o plano de Deus para mim e para você, para nós. Se você tem esse desejo no teu coração, se você acha que a tua vida espiritual pode ser melhor, se você acha que o crescimento espiritual, que a sua cruz e a minha cruz podem ser carregadas, eu convido a você a se colocar em pé para nós cantarmos um hino. É um hino que fala justamente sobre isso. Um hino que fala que nós temos que carregar a nossa cruz, mas não precisaremos carregá-la sozinho, porque sozinho nada podemos. Sem mim nada podeis fazer. Se você tentar, ou eu tentar, carregar a cruz sozinho, nós não conseguiremos. Jesus sabe que nós não podemos, e é por isso que Ele está à nossa disposição. O hino é o hino 211 do nosso hinário. Esse hino fala sobre os dois momentos da cruz. É o hino Rude Cruz, hino 211. Eu quero que você cante esse hino como uma oração. Que você possa cantar esse hino como um pedido de oração. Cante com a mente, mas cante com o coração.
Cristo transformou aquele instrumento de derrota, marginalidade, sem valor, naquilo que hoje é um motivo de honra e glória para cada mundo. Nós sabemos que sem Ele nós não conseguiremos fazer nada, portanto não saia desta manhã tentando fazer qualquer uma das coisas que você entendeu que precisa ser diferente na tua vida, sem antes entregar na mão dEle o teu desafio. Talvez o meu desafio seja diferente do teu. Eu ainda caio em pontos que você já superou. Você já venceu. E talvez eu tenha pontos que eu superei e você tem dificuldades. O fato é, o poder não está em nós, mas está na cruz, pela pessoa de Cristo. Dizem alguns que debaixo da cruz não tem maior nem menor. Todos estão na horizontal, no mesmo nível. Tem você o desejo de também levar a tua cruz pela causa de Cristo? Tem você também o desejo no teu coração de resolver às vezes pontos controversos da tua vida, da minha vida, pela causa de Cristo? Enquanto a música é tocada nos próximos 30 segundos, você vai abrir o teu coração a Deus. O teu problema é a vingança? É o ódio? É um ressentimento que você guarda aí dentro? É alguém que você vai ter que pedir perdão em algum momento e você não consegue? Por favor, não se sinta derrotado. A vitória está na cruz de Cristo. O seu problema é a relação com os bens materiais? Apesar de tanto a lição esse trimestre está falando sobre ofertas, dízimo, mas você não consegue resolver isso aí? Abra o teu coração. O teu problema é ser mesquinho? É de fazer sempre pela metade? É de ser egoísta e não compartilhar os seus talentos com ninguém? Ande a segunda milha. Eu não sei qual é o teu problema. Os próximos 30 segundos, enquanto a música é tocada, você fará uma oração a Deus e eu farei uma oração a Deus. Em seguida, farei uma oração final para nós nos despedirmos. Feche seus olhos, fale com Deus. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, porque por cada um de nós o Senhor entregou a sua vida lá na cruz. E hoje nós podemos obter a vitória sobre todos os defeitos de caráter que a natureza pecaminosa nos trouxe. Nesta manhã, Senhor, talvez nós tenhamos aqui pessoas que precisam pedir perdão para alguém. Pessoas que simplesmente precisam perdoar alguém. Dê força, Senhor. E talvez hoje a gente não tenha isso, mas quem sabe amanhã as circunstâncias da vida nos coloquem em situações em que esta humildade e essa característica do céu precisa estar presente em nós. Às vezes o problema que temos é o problema com a vida material, o problema de não queremos nunca caminharmos a segunda milha pela tua causa. Santo Deus, transforme o nosso caráter, a tua imagem e semelhança, para que as pessoas aí fora glorifiquem o teu nome ao entrar em contato com a tua igreja. Ajude a igreja aqui de Vila Matilde a continuar crescendo e brilhando para abreviar a tua volta a este mundo. Senhor, às vezes é muito fácil sermos cristãos aqui dentro da igreja, a falarmos das coisas que precisamos fazer, mas é no mundo lá fora que as pessoas esperam algo diferente de nós. Portanto, Pai, ajuda-nos a glorificarmos o teu nome quando estivermos cuidando da nossa vida pelo mundo afora. Dê-nos um bom restante de sábado e que a cruz seja louvada não por ser um objeto, mas porque Cristo esteve ali e hoje ressuscitou para nos dar a salvação.
Tudo isso lhe agradecemos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar e vamos aguardar a permissão do diácono para a nossa saída. E temos também um anúncio todo especial. Hoje, às 17h30, nós teremos um JA. E o nome do JA é bem interessante, De Férias com Deus. Queremos contar com a presença de todos vocês. Vamos. Vai ser no Salão dos Jovens.